Iniciamos o nosso estudo, Elias e Eliseu, a passagem da missão. O que é que nós aprendemos? E para começar, eu quero ler com você um salmo. É um salmo que contextualiza todo o cuidado de Deus e a confiança que nós devemos ter em Deus, assim como os nossos irmãos, os profetas, sempre depositaram a sua confiança no Criador. Em Salmo 115, dos versículos 1 a 18, que salmo maravilhoso! Eu gostaria de ler com você nessa oportunidade. Olha o que ele nos diz. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Essa era a situação, querido ouvinte, que o nosso irmão Elias passou. Você sabe que existia a divisão de Israel, infelizmente por causa do pecado, por causa da transgressão, principalmente do rei Salomão, mas as suas decisões tinham importância a nível nacional, porque ele era o rei, e ele deixou corromper a nação pela idolatria. E a partir deste momento, vemos aí que 10 tribos foram para o norte, 2 tribos ficaram no sul, e Deus levantou homens em cada canto, sendo no norte ou no sul. O norte foi onde a decadência espiritual e moral foi mais rápido. E nos dias de Elias tinha o rei Acabe, que deu lugar aos profetas de Baal, Azerá, uma idolatria nos lugares onde anteriormente todos eram povo de Deus, das 12 tribos. E aqui, aqueles gentios, aqueles profetas poderiam perguntar, né? Onde está o seu Deus? E aí, qual é a nossa resposta, né? Qual é a resposta que Elias tinha em seu coração e sempre deu como testemunho de vida? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Olha, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio, ele é o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre, louvai ao Senhor. Então esse texto ele é bem claro, deixando os deuses pagãos são obras feitas por mãos humanas. É também uma estratégia do inimigo, do maligno, em que as pessoas depositam fé em coisas que criam. Olha, em objetos feitos pela árvore, né? Porque cortou a árvore e faz um objeto para adoração. É do barro, é do gesso. Mas todos são obras de mãos humanas que não têm nenhuma ação, pois são inanimados.
E as pessoas que confiam em seres inanimados também se tornam sem fé, sem ação. E assim nós, que conhecemos o Deus verdadeiro, depositaremos e confiaremos no Deus de Israel, não deixando o coração se corromper, não deixando a atenção se distrair, de maneira nenhuma deixando a nossa confiança de lado, mas nos lembrando o que nós somos servos do Senhor, servos do Deus bendito e santo, o verdadeiro Deus que não pode se comparar com nenhuma obra feita por mãos humanas. Essa era a situação nos dias de Elias. Nos dias de Elias, o povo que antes confiava no Deus de Israel, as gerações foram passando e se corromperam, a ponto de Elias provar em cima do monte, mostrando: não vai chover enquanto eu não orar a Deus. E aí ele vai, sobe no Monte Carmelo, prova e ainda pergunta: por que vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal é, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Até que dos dois deuses, somente o que era verdadeiro respondeu com fogo. Aí nós observamos que o nosso irmão Elias, naquele momento, diante do povo, ele demonstrou: o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Não corrompais o vosso coração, confiai em Deus. Tira todo o embaraço, todo o pecado. Não confia nos deuses de Acabe, de Jezabel, mas confie no Deus que criou vocês desde o princípio, confrontou e ainda provou. E aí nós vemos um momento delicado na vida de Elias, em que ele fica triste por causa da desobediência do povo de Israel, por causa da quebra da aliança. E ele se vê em um momento, em 1 Reis, no seu capítulo 19, dos versículos do 9 ao 18, depois do episódio que Elias prova, que Deus é o Deus de Israel, ele foge depois para Horebe. Pois é, porque o que aconteceu? Depois que ele provou, querido ouvinte, depois que os profetas de Baal morreram, olha o que acontece aqui, 1 Reis 19, versículos 1, que é depois do episódio. Veja bem, para você ver onde chega a incredulidade, dos reis e das rainhas pagãs. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou Aqui essa versão diz, mas vamos ler em outra versão que é melhor. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de dia, foi sentar-se debaixo de um pé de zimbro e pediu assim a morte: já basta, ó Senhor, toma a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Essa versão diz assim: pois não sou melhor do que meus pais, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor. Junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo.
O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Vocês estão entendendo a nossa leitura, querido ouvinte? Depois de provar que o Senhor é Deus, depois de matar o problema de Israel, era eles que perturbavam Israel, não era Elias. É tu o perturbador de Israel, diz Acabe, né? Agora quem perturba Israel é vocês. Mata os profetas de Baal, porque eles eram um problema, era uma corja mesmo, deveria ser eliminado. Foi esse o trato? E agora Jezabel quer matar Elias. Para você ver a inversão de valores. E então nós entendemos esse sentimento, irmãos. Esse sentimento de Elias. De achar que não tinha mais jeito. Que o povo de Israel já quebraram a aliança e Deus iria chegar com punição. Senhor, já fiz a minha missão aqui, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que meus pais. E aí, meus irmãos, é onde eu aprendo. Uma das primeiras vezes que eu li esse texto aqui, sempre me vem o mesmo sentimento toda vez que eu leio. Você não conhece o dia de amanhã. Você não sabe o que pode acontecer daqui a 5 minutos. Você não sabe. Como é que você quer determinar o seu destino em um pensamento? Como é que você quer fincar uma opinião com base naquilo que você acha ou pensa? Ou diante das circunstâncias atuais, as circunstâncias atuais não podem definir o teu destino. Porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Deus, às vezes, a nossa visão de mundo ou a nossa visão das coisas está limitada porque está com base nas nossas decisões ou nas nossas opiniões ou naquilo que nós conseguimos fazer. Mas aí é que está. Fé não é isso, querido ouvinte. Fé é confiar além daquilo que você pode ver e alcançar com as suas mãos. Porque enquanto Elias olhava somente para a situação atual, veja, eu já preguei, eu já provei, agora estão me perseguindo para me matar. Eu temo pela minha vida. Quebraram a tua aliança, Deus bendito. Eu temo pela minha vida. Mas o Deus de Israel, ele viu todo, irmãos. Para ali, Elias, a missão tinha acabado, mas para Deus não, tinha muito ainda a se fazer. E às vezes isso pode ser até a tua situação. Você olha, analisa e diz, aqui acabou. Não dá mais isso, não dá mais aquilo, aqui acabou. Eu não vou ficar aqui parado ou não vou fazer mais nada. Enquanto que sempre tem mais algo a fazer. Sempre tem um mundo espiritual a buscar. Sempre tem a fé que move montanhas. Sempre tem. E sim, nós entendemos, nós somos às vezes limitantes, porque nós somos humanos. Mas não se esqueça que existe um Deus. E esse Deus disse, come Elias, come. Se levanta e come. Por quê? Porque ainda tem muito caminho a percorrer. Tá vendo? Levante-se e coma. A sua viagem será muito longa ainda. Não parou por aqui não, Elias. Em 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 9 adiante, assim está escrito. Quando ele caminhou depois de 40 dias, tá, irmãos? 40 dias e 40 noites, que ele se levantou, comeu e bebeu.
Ele foi ali, entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Tá vendo, irmãos? Então é um questionamento. Olha, Senhor, eles quebraram. Qual é o jeito para isso? Não tem jeito. Quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Olha, depois do vento, houve um terremoto. E aqui, depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E aí, meus irmãos, nós aprendemos mais uma coisa. Veja, Deus provou por meio do vento que esmigalhou os montes, as rochas. Deus provou por meio do terremoto. Deus provou por meio do fogo que o quê? Que Ele é Deus. E pela força, pelo terremoto, pelo fogo, pelo vento, Ele faz juízo. Ele tem força, Ele tem poder, Ele pode. Mas no momento das circunstâncias, o que é que Israel precisava e o que é que Elias precisava? Da brisa suave, da voz calma e tranquila, da misericórdia de Deus se manifestando. Era disso que ele precisava naquele momento. Então o nosso Deus, irmãos, dependendo das circunstâncias, Ele conhece e sabe o que tem que fazer, porque Ele é Deus. Nós não conhecemos as circunstâncias, nós não sabemos. Se você acha que sabe, é aí que você não sabe mesmo. Às vezes, irmãos, Deus pode mudar tudo de um dia para a noite, porque Ele é Deus. Eu vejo aqui duas situações, eu e o irmão Giliardi. O primeiro, você lembra como foi que Deus se manifestou no monte para falar aos filhos de Israel a sua lei? Com estrondo, com trovões. Ele se manifestou porque ali naquele momento era o momento dele revelar que ele é um Deus de autoridade, de força, de poder, que os israelitas deveriam temer se não lhe obedecessem. Era isso que ele queria demonstrar naquele momento do monte. Mas nesse momento ele quer demonstrar para Elias o quê? Que nem tudo se resolve com o vento, com o fogo, com o terremoto, porque Elias era assim. Você lembra do episódio dos soldados? Quando Elias pede para descer fogo e o fogo consome? Sim. O espírito de Elias que também estava em João Batista, ou seja, o profeta Elias era um profeta de decisão, de juízo. Era um vento impetuoso, era um terremoto. Por isso que o João Batista, o João Batizador, que nós conhecemos, ele era aquele do machado. Olha, o machado está posto. Deus vai fazer juízo com vocês. Acabou a história.
Mas nesse momento aqui, Deus chega com uma voz suave para Elias, demonstrando a sua misericórdia, o seu amor. O que você está fazendo aqui, Elias? É como um sussurro, é uma brisa suave. A forma como Deus se manifesta também se vale, irmãos, naquilo que Ele quer revelar. Ele é um Deus justo, mas que também manifesta a sua misericórdia. E Ele responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Olha aí. Jeú matará todo aquele que se escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então aqui, meus irmãos, olha que maravilha, que lindo! Tu não estás só, Elias. Tu não estás só. Já pensou, irmão, se as nossas decisões só são baseadas naquilo que nós vemos e alcançamos? Elias não sabia disso. E Deus revelou para ele: tem 7.000 em Israel que não se dobraram. Então, há sim esperança. Confia no Senhor, ó Israel. Confia no Senhor, casa de Arão. Confia no Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, confia no Senhor. Só Ele sabe o todo. Você só sabe o pouco. Faça aquilo que Ele requer de você. Faça a vontade dEle. Cumpra a sua missão. Cumpra o seu propósito na vida de um verdadeiro cristão. Não viva uma vida sem objetivos. Não viva uma vida sem missão. Continua firme. Abrace o seu chamado. Não deixe as circunstâncias te entristecer. Sempre peça forças ao Eterno. Olha a missão que Ele tinha pela frente, uma missão grande. E o seu ministério serviu para as demais gerações. Era necessário ele fazer isso. Era necessário ele olhar para frente e fazer a sua parte. Porque a sua parte, irmãos, era necessária para o desenrolar da história do desenvolvimento. E Deus viu, Elias era um homem capacitado. Tanto é que diz, que se levantará Elias, e nós vemos o quanto o ministério desse homem foi importante, a ponto dele representar os profetas. Que maravilha, né? Elias representa o ministério dos profetas. Profetas que vêm falar em nome do Senhor, declarar o juízo de Deus, como está escrito em Jeremias, capítulo 7, versículo 25, olha que maravilha. Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia. Jeremias 7, versículo 25. E aqui, irmãos, dando a sequência na nossa história, ele iria colocar quem no seu lugar? Eliseu. Então, Eliseu iria suceder o profeta Elias. Olha como são as escolhas do Eterno, né, irmão? A escolha do Deus de Israel é maravilhosa. Ele olha para a pessoa, molda a pessoa, vê que naquela pessoa tem as qualidades necessárias para cumprir a sua missão.
Quando Elias foi ao encontro de Eliseu, irmãos, tem detalhes, só são 3 versículos, mas os detalhes são muito importantes. E eu quero agora passar para isso, para que nós possamos ler juntos. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21, está escrito: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, arando, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Pronto. Então aqui nós só podemos interpretar por meio do contexto cultural. O profeta, ele tinha algo muito importante que fazia parte, vamos dizer assim, do símbolo do seu ministério. E nos dias de Elias era a capa. A capa tinha era um símbolo muito importante que representava o seu ministério. E quando ele lançava a capa sobre alguém, era o quê? Era o chamando, convocando para uma missão, convocando para o chamado. É um chamado. Então, no momento em que ele lança a capa sobre Eliseu entendeu naquele momento: eu fui convocado para a missão do Senhor. Eu fui convocado. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. E aí Elias diz: vai e volte. Respondeu Elias: pelo que lhe fez. Por quê, irmãos? Porque naquele momento, irmãos, era um chamado assim, o seguinte: olha, eu estou te convocando e você tem que renunciar tudo para viver o seu chamado. Você precisa renunciar tudo, deixar tudo. Você lembra o que aquele Eliseu estava fazendo, né? Estava arando. Olha o que é que acontece então. Eu te fiz uma convocação. Agora vai e se dedique 100% a ela. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Eliseu, irmãos, se desprendeu de tudo que poderia lhe segurar. Se desfez do seu passado, é como se ele tivesse andado um pouco para frente e quebrou a ponte que poderia fazer ele retornar para a sua vida anterior, para as suas preocupações, para o seu trabalho. Ele apenas só destruiu tudo que poderia lhe prender ou lhe fazer voltar para o seu antigo modo de vida. Mas ele fez isso para renunciar toda a sua vida material e viver 100% o seu chamado de forma espiritual. Que maravilhoso, irmãos, é entender que às vezes existem coisas que nos prendem e nós não estamos sujeitos a soltar. Por quê? Porque ainda existe. Mas às vezes é necessário. Claro, irmãos, que eu entendo a diferença. A missão de Eliseu é a missão de Eliseu. Mas hoje nós temos sim, por mais que não pode comparar a missão desses homens, mas nós temos sim, cada um de nós temos um chamado, temos uma vocação.
Não podemos permitir que as coisas materiais criem laços e nos amarrem, nos prendam, a ponto de nós não termos a liberdade de olhar para frente sem olhar para trás. Mas sempre preocupado, né? E isso, e aquilo, e como é que eu vou... Não dá, né? Que gesto maravilhoso, irmãos, foi esse que o nosso irmão Eliseu fez, que nos serve de grande exemplo. De se desfazer de tudo que poderia lhe prender, para então ficar 100% livre ao chamado e vocação do Eterno de Israel. Outra coisa muito importante, irmãos, que quando nós vamos ler, nós sempre encontramos aquele que vai se tornar um líder, aquele que vai ocupar um cargo de liderança, aquele que vai ocupar um cargo de importância, ele sempre se torna primeiro auxiliar. Se você observar dentro das Escrituras, pessoas que tiveram grandes vocações foram aquelas que primeiro foram servos, que ajudou, que aprendeu, que se submeteu. É isso, que foi submisso. Um bom líder foi um bom submisso. É isso. Alguém que ocupa o cargo de liderança foi aquele que foi um bom liderado. Você observa que Eliseu foi um dos profetas com que o espírito de Elias, o poder de Deus que estava em Elias, se manifestou 2 vezes mais em Eliseu. Mas antes, para que pudesse ser isso possível, Eliseu estava ali, auxiliando. É isso. No momento em que foi convocado, se tornou submisso. E isso é maravilhoso. Um dos reis de Israel. Se eu disser assim, qual foi o rei de Israel maravilhoso? Um dos maiores reis de Israel que você conhece. Você vai me responder, Davi. Davi foi um dos reis extraordinários. Mas ele foi ungido, irmãos, pequeno. Ele foi ungido jovem. Já pensou se ele deixasse o seu coração se encher? Por isso que a escolha de Deus, irmãos, é extraordinária, não é baseada nos atributos exteriores, visíveis, porque nós julgamos pelo aquilo que nós vemos, mas Deus julgou pelo coração de Davi. E o coração de Davi era um coração que queria o bem de Israel, que queria o bem do povo, que queria obedecer ao Criador dos céus e da terra. E tanto é que à medida em que nós vamos lendo a sua história, ele sempre se submeteu à vontade de Deus. E nunca deixou o ego ou a soberba dizer, olha, eu fui ungido, vamos matar o rei Saul então, nós temos a oportunidade agora, vamos matar ele. Não. Ele não fez questão, mas esperou com que o tempo certo chegasse, para que então ele fosse rei de Israel, sem apelar para as mãos humanas. E nós aprendemos mais e mais, pela palavra de Deus, que hoje nós estamos lutando, né? Os irmãos, as irmãs, porque sim, irmãs têm uma grande convocação dentro da casa de Deus. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo e todos nós, sendo seus membros, vamos ter as nossas ações dentro do corpo. Uns mais evidentes do que os outros, mas todos nós teremos. É o que está escrito.
E também está escrito que não é aquele mais evidente que assegura todo o corpo, porque quem assegura todo o corpo nós vemos a cabeça, que dá as ordens. Esse sim é o visível, esse sim é o que deve ser sempre buscado e honrado, o Senhor Jesus. Agora, todos nós, existe aquele que aparece, aquele que não aparece, que são os membros do corpo, mas todos são importantes. Não pode ser todos mão, não pode ser todos pé, mas cada um conforme aquilo que recebeu. Então aprendemos que hoje nós podemos estar auxiliando. E sim, nós temos grande prazer nisso. Mas no futuro, se Deus convocar, devemos entender que tudo que nós fazemos hoje deve ser para o Senhor. Porque o amanhã também vai ser para o Senhor e toda a nossa vida é de sermos servos, independente do local em que nós ocuparmos. Porque todos nós estamos em uma missão e temos um caminho a traçar e um objetivo. É por isso que sempre devemos ter os outros como maiores do que nós mesmos. Esse é o sentimento de humildade que nós aprendemos com os nossos irmãos apóstolos e com o próprio Senhor Jesus. O irmão Paulo também fala que, olha, nós não devemos ter um sentimento de nos acharmos melhor do que o outro, mas sempre o sentimento de humildade, de entender que o outro é maior que eu. E o outro entender também nesse mesmo sentimento, e todos nós seremos humildes um com os outros, entendendo que Deus está acima de todos. Assim, meus irmãos, é isso que nós aprendemos com o episódio de Elias e o chamado de Eliseu. Claro que existem outros momentos que nós podemos ler, mas até o presente momento nos trouxe grandes aprendizados, a qual nós podemos colocar na nossa vida. Quero então orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus por essa palavra. Vamos orar. Maravilhoso e bendito Deus, Pai de infinita graça, Deus de grande misericórdia. Senhor, Deus dos exércitos, nos guia, Senhor Deus, e nos fortalece. Tira do nosso coração aquilo que não visa e não agrada com a Tua santidade. Tende misericórdia de nós, Senhor Deus, e coloca a Tua palavra em nosso coração. Que todos os dias da nossa vida nós venhamos a ser obedientes à Tua palavra e a aguardar, Senhor Deus, as Tuas instruções em nosso coração. Venhamos, Senhor Deus, a olhar não para o amanhã com uma preocupação, Senhor, mas a confiar em Ti e obedecer ao chamado da nossa vocação e continuar firme, porque bem sabemos que o melhor está por vir, Senhor Deus, e só vem de Ti. Sustenta os Teus filhos, Senhor Deus, e tira todo pensamento, Senhor Deus, que pode gerar incredulidade, tristeza, Senhor. Gerar, Senhor Deus, um momento de angústia, de ansiedade, mas traz a paz, Senhor Deus, e a calmaria que o nosso irmão Elias precisou naquele instante. E o Senhor se revelou a ele por meio da suave brisa, ó Deus Santo. E assim aos Teus filhos, Senhor Deus, que Te oram, que Te pedem, coloca uma causa diante do Teu altar. O Senhor conhece os corações, que possa responder, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. E assim, Deus bendito, que nós possamos continuar firmes, Senhor Deus, nesse propósito e nesse objetivo, e não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Só Tu és Deus, maravilhoso e bendito, que pode colocar, Senhor Deus, em nosso coração e mente a Tua vontade e pode mudar toda a situação em um só dia, porque o Senhor é Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, esperarmos e conhecermos a Tua vontade para a nossa vida. E nunca, Senhor Deus, nos esquecermos daquilo que o Senhor já fez por nós. Tudo isso nós pedimos em nome do Senhor Jesus e já agradecemos. Amém. Graças a Deus.